Bom dia! Que bom que nós podemos mais uma vez nos encontrar, mesmo que seja virtualmente, e eu quero saudá-los com o versículo de Mateus capítulo 22, versículo 37, onde diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que assim possa ser na minha e na sua vida, que a gente possa amar ao Senhor de todo o nosso coração. E é a este Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós queremos mais uma vez celebrar este culto na certeza da sua presença. Convido a nós a termos uma palavra de oração. Graças te damos, ó Senhor, por mais este dia que tu renova na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo amparo e o sustento derramado em nós. Graças te damos, ó Senhor, porque podemos meditar na tua palavra. Obrigada porque temos acesso à tua palavra. Assim, ó Deus, venha com teu Santo Espírito agir em nós e na nossa vida, ó Pai. Venha transformar o nosso ser conforme é o teu querer e a tua vontade. Este culto é para ti, é para a honra e glória do teu santo nome. Por isso, faça a tua obra acontecer, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Se Jesus fosse escrever uma carta para ti, o que Jesus escreveria nesta carta? Qual destaque ele daria nesta escrita? O texto que nós queremos meditar nesta manhã fala a respeito da carta enviada à igreja de Éfeso. E nós queremos olhar os destaques que Jesus dá a esta igreja. E eu convido você a me acompanhar na leitura no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 7. E lá nos diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escrevo: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras do Nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus.
Até aqui a nossa leitura e o nosso texto ele nos mostra que esta carta é direcionada para a igreja de Éfeso e que o remetente desta carta, que é o próprio Jesus, ele dá alguns destaques à igreja de Éfeso, algumas práticas que eles tinham e que Jesus reconhece essas práticas como sendo práticas boas. E a igreja de Éfeso era uma igreja bastante dedicada. O versículo 2 lá nos diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ou seja, Jesus está reconhecendo que a igreja de Éfeso não é uma igreja parada. Ela não é uma igreja que cruza os seus braços e não fazia nada. Mas, pelo contrário, Jesus reconhece que ela era uma igreja comprometida e envolvida com o trabalho. Jesus também fala a respeito da perseverança que essa igreja tinha. Jesus fala isso de forma especial no versículo 3, ele diz: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Ou seja, mesmo em meio às tribulações, às perseguições e às dificuldades que a igreja de Éfeso passava, ela não deixou de ser perseverante no Senhor. Ela não deixou de fazer os seus trabalhos e de se envolver, mesmo diante das dificuldades. Jesus, ele reconhece esse empenho da igreja de Éfeso, a sua fidelidade, e também reconhece a fidelidade com a palavra do Senhor. No versículo 2, lá nos dá continuidade dizendo assim: e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, o versículo 2 nos mostra que a igreja de Éfeso não suportava os homens maus e eles colocavam eles à prova. E eles colocavam eles à prova justamente porque algumas dessas pessoas se declaravam apóstolos. E eles colocavam à prova para ver se realmente o que eles falavam condizia com a palavra de Deus. Se realmente aquilo que eles anunciavam era coerente à vida de fé, coerente à vontade do Senhor. E eles reprovavam o que não condizia com a palavra de Deus. Eles reprovavam tudo aquilo que não vinha do Senhor, que eles percebiam que não vinha do Senhor. O versículo 6 do nosso texto também mostra a reação da igreja de Éfeso em relação aos nicolaítas. Os nicolaítas, eles eram um grupo de pessoas que queriam um cristianismo mais leve, mais moderno, mais liberal. Pensavam que a igreja não precisava ser tão rígida com as suas regras, que era possível se adequar ao mundo e ao meio em que vivia. E Jesus diz que assim como a igreja de Éfeso reprovava esse tipo de atitude, ele também odeia o cristianismo liberal. Jesus também não gostava desse cristianismo moderno, aonde liberava-se a prática de algumas atitudes. E aqui é interessante nós observar esse destaque que Jesus dá, pois penso que muitas vezes hoje tem esse mesmo tipo de pensamento, onde também acreditam que a igreja precisa se adaptar ao mundo. E aqui eu quero pedir a atenção de você para que você me compreenda corretamente, porque de certa forma eu penso que esse pensamento, ele não está totalmente errado quando a gente aplica ele na questão de forma e maneiras de a gente ser igreja hoje. Mas digo ser um pensamento totalmente equivocado quando é utilizado para justificar os nossos pecados. Quando penso que o mundo hoje é outro, quando digo que o mundo mudou e com isso passo a aceitar algumas atitudes, algumas práticas que antes era considerada totalmente pecado. Tenho certeza de que o mundo mudou. Você também tem esta certeza e você mesmo sabe disso. Porém, eu não consigo esquecer do versículo bíblico de Mateus 24:35, que diz: passará o céu
e a terra, porém a minha palavra não passará. Ou seja, o mundo pode até ter mudado, porém a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Entretanto, se a palavra aponta alguma atitude como pecado, não é o mundo que vai mudar a palavra de Deus. Não é o mundo que vai determinar o que é ou não é pecado, mas sim o próprio Deus em sua palavra. Até aqui nós podemos observar então no nosso texto que Jesus destaca pontos positivos da igreja de Éfeso. Uma igreja realmente dedicada, comprometida, uma igreja que observava a palavra do Senhor para que não entrasse heresias, mas infelizmente não era só pontos positivos que foi destacado da igreja de Éfeso. Jesus ele também faz menção daquilo que ele gostaria de ter visto na igreja de Éfeso e que ele não encontrou. Eu penso que o versículo-chave do nosso texto e que mostra aquilo que Jesus gostaria de ter visto na igreja de Éfeso e aquilo que Jesus gostaria de ver na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, é o versículo 4 e o versículo 5. Primeiramente, o versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. A igreja de Éfeso, que era tão dedicada, que se empenhava em suas obras, que lutava contra as heresias e buscava pela verdade, é a igreja que Jesus também olha e diz: abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, a igreja de Éfeso ela era fiel, mas não amava o Deus da igreja. Fazia tudo o que fazia e que Jesus até reconhece, mas com a motivação errada. E aqui eu penso que para nós, Jesus também pode dizer: muito bem, parabéns pela fidelidade, muito bom pelas obras que realizam, muito bom por buscar as verdades, mas cuidado, porque talvez vocês também perderam o primeiro amor. E meus irmãos, eu não quero aqui mencionar isso pensando apenas naqueles que não participam da igreja ou que não buscam um relacionamento com Deus. Menciono isso pensando em mim e pensando em ti, que estamos sempre aqui, porque nós corremos o risco de transformar o ser cristão em uma luta pela verdade, em boas obras, em fazer e sempre fazer pela igreja, em olhar para o outro e achar que eu sou melhor pelo fato de estar aqui, em achar que estar na igreja, participar da igreja, já me dá a graça da salvação. Mas o essencial, nós podemos correr o risco de deixar de lado o amor a Deus acima de tudo. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é: como está o nosso amor por Deus? Como está o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, a nossa vida de fé com este Deus? O remetente da carta de Éfeso exorta a igreja dizendo assim lá no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te é a ação de olhar para trás, para o passado e ver aonde foi que ou em que situação nos fez, eu ou você, abandonar o primeiro amor. Aí Jesus também orienta a igreja a se arrepender. Arrependa-te. Deus não espera de nós o arrependimento apenas da boca para fora. Deus deseja arrependimento verdadeiro, que nos leva à mudança de vida e de atitude.
E por último, e não menos importante, Jesus diz: volta. Não da mesma forma, não da forma como nós estávamos, mas justamente porque houve arrependimento, haverá mudança de vida. E daí Jesus diz: volta, volta transformado para as práticas das primeiras obras, para a prática do primeiro amor. E Jesus continua dizendo que se não houver arrependimento, moverei do seu lugar o candeeiro. Ou seja, se não tiver arrependimento, tudo é perdido. De nada adianta toda a fidelidade, toda boa obra, toda ação. Porém, se houver arrependimento, então haverá restauração e salvação. Olha o que diz o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Se houver arrependimento, se nós nos voltar à prática do primeiro amor, se voltar a Deus e tê-lo como Senhor e Salvador, ao vencedor, Deus dará a salvação. Ao vencedor, Deus dará o privilégio de podermos estar junto ao Pai, junto àquele que nos criou, vivendo a eternidade com Deus. O que Jesus escreveria na carta se ele fosse enviar para ti? O que Jesus escreveria na carta se ele enviasse a mim? Como está o nosso amor com Deus? Que Deus nos abençoe. Amém. Queremos louvar ao Senhor com mais um hino. É só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel.
é só dele, somente dele o teu coração. Quero te convidar para um tempo de oração e provavelmente você tenha motivos que você gostaria que a gente estivesse orando por esses motivos. Eu quero te convidar a ir da sua casa, você inclinar a sua cabeça e colocar esses motivos diante de Deus. Apresente esse motivo na certeza de que Deus ouve as nossas orações e que Ele agirá na nossa vida ou na vida de um irmão, uma irmã, na fé, através também daquilo que nós pedimos. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque Tu nos aceita de volta. Obrigado, Deus, porque podemos olhar para a nossa vida e analisar como tem sido o nosso relacionamento contigo, como tem sido o nosso amor por Ti. Assim, ó Deus, nos ajude a olharmos na nossa vida e a vivermos este amor, ó Deus, constantemente na nossa vida. Assim, Deus de amor, nós queremos pedir perdão pelas vezes que nós deixamos esfriar o amor por Ti, pelas vezes que nós Te tiramos do centro da nossa vida e colocamos tantas outras coisas, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, nós queremos receber das Tuas mãos o presente da vitória, a vida eterna contigo, ó Deus. Por isso, nos capacite aqui e agora a vivermos a eternidade, a vivermos, ó Deus, conforme os Teus princípios, os Teus valores. Ó Deus, Te tendo como Senhor e Te tendo como Salvador da nossa vida. Assim, Deus, nós queremos diante de Ti colocar todas as pessoas que de alguma forma têm sofrido por algum motivo. Vá ao encontro de cada uma, ó Deus, Tu conheces cada uma, supre as necessidades de cada uma. Assim, ó Deus, aquelas que também estão hospitalizadas ou que estão em casa, enfermas, ó Deus, restaura a saúde de cada uma. Visita cada uma e fortalece cada uma, Pai. Assim, ó Deus, continuamos intercedendo pelo mundo, continuamos intercedendo, ó Deus, por essa pandemia, pedindo por restauração e por cura, ó Pai. Venha com Teu Santo Espírito agir, ó Pai. Assim, ó Deus, obrigada. Obrigada pela semana que se findou, obrigada pela nova semana que se inicia. Que Tu, ó Deus, continue nos guiando, nos guardando e nos abençoando. No mais, ó Deus, nós queremos orar a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero desejar a bênção de Deus a você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que eu e você possamos permanecer na paz desse nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada semana a cada um, que possamos permanecer firmes no Senhor.